Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Douglas Ribeiro e essa é a nossa segunda aula do curso básico de Python. E na aula de hoje nós vamos ver quais são os principais tipos de dados na linguagem Python e o que são variáveis ou objetos que podem armazenar esses tipos de dados que nós vamos ver. Para isso, vamos ao nosso Colab. Vamos compartilhar a tela aqui. Na aula passada, a gente aprendeu como se acessa o Colab, então, se você não assistiu a aula passada, sugiro que você olhe a aula número 1, justamente para você entender esse processo, se você não sabe, de como se chega no Colab. Então, a gente vai abrir aqui o nosso Colab. E notem, essa área que abre aqui com uma prévia dos Colabs associados a essa conta é a área do Google Drive. Notem que a aula 1 já está aqui. Só que a gente vai abrir um novo notebook. Python aula 2. Deixar aqui com zoom para facilitar a visualização para vocês. Aqui em cima, onde está Untitled 0, eu vou substituir. É só clicar aqui dentro. Backspace aqui. Python, aula 02. E o que nós vamos ver nessa aula? Tipos de dados e variáveis. Então, eu vou acrescentar um bloco de texto. Vou colocar um hashtag aqui, como eu ensinei na aula passada. Tipos de dados e variáveis. Variáveis ou objetos. Então, os principais tipos de dados em uma linguagem de programação são textos e números. Os dados do tipo texto, em Python, são chamados de strings, ou cadeias de valores. E eu posso ter uma palavra, uma letra, um caractere especial, um número ou um conjunto dessas coisas. Para que um dado seja entendido em Python como texto, ele precisa ser representado e armazenado em uma variável com aspas, entre aspas, aspas duplas ou aspas simples, tanto faz. Então vamos conectar aqui a nossa máquina e vamos começar a trabalhar com esses dados. Eu vou usar o próprio bloco de código para escrever alguns textos. E para isso, quando o texto for curto, dentro desse bloco de código, para que ele não seja lido como um código, e sim como um texto, é só você colocar o hashtag. Colocou o hashtag, ele vai ficar verdinho. E isso vai fazer com que, ao apertar o play, ao rodar o código, você não tenha nenhum tipo de erro, porque ele vai ler essa informação como um texto e não vai executar, não vai tentar executar nenhum comando com isso. Então, aqui, o primeiro tipo de dado, eu vou colocar assim: dado tipo textual, ou dado tipo texto. Em Python, isso é chamado de string e representado pelas letras str. Então, em Python, str significa que eu tenho um dado do tipo texto. E para isso é só colocar entre aspas um número ou uma sequência de números, uma letra ou uma sequência de letras, um caractere especial ou uma sequência de caracteres especiais. Ele vai fazer com que isso seja lido como um texto. Mas nós temos os dados numéricos também. Então a gente pode ter um dado do tipo numérico inteiro, que é aquele dado sem casas decimais. Em Python, isso vai ser o int, um dado numérico do tipo inteiro. Um dado numérico, ele permite que a gente faça operações matemáticas. Para isso, nós vamos fazer na aula que vem uma introdução aos operadores matemáticos. Outro tipo de dado que permite cálculo numérico, operação matemática numérica, é o dado tipo numérico decimal. É aquele que tem números quebrados. Numérico decimal. Em Python, isso é chamado de float. Esses dados, eles ficam armazenados em objetos ou variáveis.
E o que que é um objeto ou variável? Então, vou colocar aqui. Os dados ficam armazenados em objetos ou variáveis, que são nomes que vão receber um tipo de dado. Esses nomes não podem ter caracteres especiais, não podem ter espaço e não podem começar com números. Podem ter número, mas não podem começar com número. E também não podem ser algumas palavras reservadas que a gente vai aprender aqui durante o curso. Então, eu vou criar um dado do tipo string e vou armazená-lo em uma variável. E essa variável eu vou chamar de nome. Então, vai representar o nome de uma pessoa. Então, o objeto se chama nome. Eu uso um sinal de igual, e esse sinal de igual não quer dizer que nome é igual a alguma coisa, quer dizer que nome recebe alguma coisa. Operador de comparação de igualdade, a gente vai ver mais para frente, em aulas futuras, não é o igual, e sim dois iguais. Então, nome, sinal de igual a alguma coisa, quer dizer que nome recebe alguma coisa. O que que a gente espera de um nome? Que seja um texto, como, por exemplo, o meu nome, o nome Douglas. Então, se eu quiser armazenar o meu nome na variável nome, eu escrevo nome, sinal de igual, e o texto Douglas. Como Douglas é um dado do tipo texto, eu tenho que colocar entre aspas, aspas duplas ou simples, como essa daqui. E aí eu vou escrever aqui Douglas. E todas as vezes agora que eu chamar a variável nome, vai aparecer Douglas, porque nome é um objeto ou uma variável que guarda um tipo de dado textual, que é Douglas. O que que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma variável tipo numérica inteira, que é a minha idade em anos. Então, vou colocar idade recebe, e aí eu vou colocar a minha idade atual, em 2023, quando esse vídeo foi gravado. 47. Eu não coloquei aspas, então ele vai entender isso como um número. Se eu coloquei número inteiro, ele vai entender que é um número inteiro. E todas as vezes que eu chamar idade, vai aparecer 47. O Google achando que eu não sou um humano, talvez eu não seja e nem saiba, né? Igual Matrix. E agora eu vou criar um dado tipo numérico com números quebrados, números decimais, como por exemplo o meu peso atual ou a minha massa, que é em quilos 78,5. Sim, eu não uso vírgula em Python, porque em Python o separador de decimal é ponto. 78,5 quer dizer 78,5 quilos. E ele vai entender isso como um float. Para saber se isso deu certo, eu vou apertar aqui o play, eu vou rodar. Eu posso apertar Ctrl Enter ou posso apertar o play. Apertei o play e ficou verdinho, não deu nenhum erro. Então agora eu vou abrir um novo bloco de código, mais código aqui embaixo, e vou pedir para ele mostrar o que tem em nome, na variável nome. E para isso a gente vai usar um comando chamado print. O print imprime ou mostra o que tem armazenado dentro de um objeto. Então vou fazer isso para cada um dos objetos. O objeto nome tem Douglas. Então vamos conferir se tem mesmo? Para isso, a gente vai chamar um print, abre parênteses e coloca o objeto que eu quero printar ou imprimir, que é o objeto nome, do jeitinho que eu declarei a variável. E aí eu aperto o play, nome contém Douglas. Agora vamos supor que eu queira saber qual é o tipo da variável nome. Eu posso usar um comando chamado type, typ, abre parênteses, e coloco nome. Eu rodo aqui, apareceu o print nome, que é Douglas, e o type str. Lembra? É uma string. Agora eu vou fazer a mesma coisa com idade. Eu vou fazer um print idade, ele deve mostrar 47, e um type idade, ele deve mostrar inteiro,
porque é do tipo inteiro. Vamos ver? 47 é o print de idade, o objeto ou a variável idade armazenou o número 47, e o type, ou o tipo dela, é inteiro. E por último, eu vou fazer a mesma coisa com massa. Print massa, deve aparecer 78,5. Type massa, deve aparecer float. E ali, beleza. Esses são os principais tipos de dados e objetos ou variáveis em Python. A gente vai ver outros tipos de dados, como, por exemplo, booleano, verdadeiro e falso, e estruturas de dados também, como as listas, as tuplas, os dicionários e os conjuntos ou sets. Mas isso a gente vai ver à medida que o curso for avançando. Por enquanto, para essa nossa segunda aula, façam ou refaçam esses exercícios ou essas atividades que nós fizemos aqui e entendam esses conceitos. Valeu, pessoal. Grande abraço e até a próxima aula. Valeu!